a ministração da palavra de Deus. Hoje nós temos a missão de trazer essa palavra aos nossos corações, daquilo que Deus deseja falar, que Ele possa transmitir aos corações, ao coração da igreja, da mesma maneira que transmitiu na primeira reunião, e que possamos absorver o máximo de Deus nesse momento. Amém? Então, veja comigo, livro dos Salmos, de número 102, o verso 18, ele vai dizer assim: escreva-se isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Amados, falar de Pai e não falar de Deus não é realmente algo, ou seria algo contraditório, porque o nosso Deus é o Deus que levanta e sustenta a bandeira da paternidade. Em toda a Bíblia, nós vamos ver por inúmeras vezes Deus levantando e defendendo a bandeira da paternidade. Isso mesmo porque Ele, o próprio Deus, Ele é o nosso Pai. Tanto é que, quando nós olhamos a Bíblia de vez em quando nas nossas leituras diárias e nos deparamos com as chamadas genealogias. Quando você está em um texto e o texto começa a falar mais ou menos assim: Abraão, pai de Isaque, que foi pai de Jacó, que foi, né? E aí começa aquela lista. Deus está ali defendendo e mostrando, e Ele fez questão que fosse escrito na sua palavra, de que Ele honra a paternidade. E quando nós olhamos, então, para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o texto aponta para o futuro. O texto está falando de alguém que recebe algo de Deus, vai correr, vai se manter com aquilo que recebeu de Deus e vai passar para a nova geração. Então, quando nós voltamos ainda falando sobre paternidade, e nós vemos que o próprio Deus imprimiu isso na sua palavra, mas nós vemos isso também na nossa região. Eu lembro, por exemplo, e falei isso na primeira reunião, que quando não tínhamos as redes sociais como recurso de conhecimento das pessoas, como temos hoje, a primeira coisa que se perguntava a alguém, assim, tete a tete, cara a cara, quando não se conhecia a pessoa, é: de quem você é filho? Talvez, eu estou olhando aqui alguns rostos, mas um bocado aqui, né, são da mesma idade que eu, ou até mais velho, então você vai lembrar disso, né, dos nossos pais, dos nossos avós, e eles falavam assim, se comunicavam assim: quem é você? Quem é seu pai? Você é filho de quem? Começava assim a conversa. Mas, para exemplificar bem e, quem sabe, fazer com que você compreenda aquilo que esse texto está falando nessa noite, eu gostaria que você olhasse bem para essa imagem. Nós temos aqui nessa imagem uma corrida de atletismo, né? Uma corrida de atletismo, onde nós temos aqui o time campeão da Jamaica, onde Nickel Ashimel está passando o bastão, está vendo esse objeto amarelo? Está passando o bastão para o Usain Bolt, né? Esse atleta multicampeão da Jamaica. Só que esse revezamento lá no esporte, eles são ele é chamado 4 por 100. São 4 atletas em cada equipe, onde cada atleta percorre 100 metros.
De 100 em 100 metros, ele precisa passar o bastão para o próximo atleta. Por exemplo, quando nós olhamos para essa imagem, não foi possível pegar todas, mas eu peguei essa que é a principal, mas anterior a isso, quem começou a corrida foi o atleta Asafa Power. Ele começou com os primeiros 100 metros. Depois dos primeiros 100 metros, ele passa o bastão para Johan Blake. Johan Blake pega o bastão e passa para Nikel Ashimea, que é esse que está passando o bastão, e por fim, ele passa o bastão para o 100 Bolt. O que é que essa imagem tem a ver com a pregação? Sabe o que Deus está nos ensinando aqui, queridos? Deus está nos mostrando que nós recebemos um bastão dele. E que bastão é esse? O bastão do legado. O legado da paternidade. A paternidade que nós carregamos em nós, ela vem de Deus, com o princípio de proteção, direção e provisão. Isso vem de Deus. Nós carregamos isso de Deus, nós recebemos de Deus. E nós precisamos, irmão Marquinhos, passar para a nova geração. É aí onde o bastão é passado. A nova geração, que são os nossos filhos, que estão sendo preparados, nós já estamos chegando nos 100 metros de limite, e nos 100 metros, nós temos 20 metros na corrida, em que nós precisamos passar o bastão. E é isso que Deus está falando, e Ele falará nessa noite, que você recebeu algo de Deus, e você precisará passar para a próxima geração. Mas antes de eu adentrar a mensagem, a pergunta que eu desejo fazer a você é: você tem recebido de Deus? Você tem recebido o legado dos princípios de Deus? Você tem guardado os princípios da palavra do Senhor? Então, para que a nossa paternidade ecoe por gerações, para que os nossos filhos, netos e aí por diante continue a caminhar com o bastão, que o bastão aqui significa os princípios de paternidade do Deus eterno, para que esse bastão continue passando de geração em geração, em primeiro lugar, nós precisamos honrar a paternidade em vida. Antes de adentrar a esse exemplo, hoje nós vivemos um tempo em que tudo é desvalorizado. Tudo que deveria se dar valor é desvalorizado. Muitas vezes, o nome pai para algumas pessoas é apenas para aparecer no stories. O nome pai para algumas pessoas é apenas para aparecer na rede social. O nome pai para algumas pessoas é apenas para aparecer em uma foto. Mas não tem presença, não tem afeto, não tem amor, não tem provisão. Então nós precisamos olhar esses dois exemplos. Primeiro, nós precisamos olhar o exemplo ou o mau exemplo de Esaú. Esaú, o que é que ele faz? Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Nós voltamos àquela história lá de Gênesis, né? Jacó e Esaú.
Jacó diz: olha, eu vou fazer aqui, né, um banquete para você, seu prato preferido, e você vai me vender, você vai passar para mim os seus direitos de primogenitura. Porque na cultura judaica, o primeiro filho, eu até brinco isso com minha irmã, que eu sou mais velho, eu disse: eu sou mais velho, eu tenho moral. Eu brinco com ela, né? Mas na cultura judaica, isso era muito sério. O filho mais velho era o cara. Se o pai viesse a faltar, ele era o cara. Então, Jacó diz: ó, eu preparei aqui algo que você gosta. Vamos fazer o seguinte, cara. Passa para mim teus direitos. E Esaú, então, caiu nessa emboscada. Rejeitou os princípios da paternidade recebidos por Deus para aquela família. E a Bíblia diz que depois, com lágrimas, não foi possível reaver a bênção. Tantos pais que estão chorando hoje, sabe por quê? Largaram o legado de Deus. Você recebeu de Deus, não larga o legado de Deus por nada. Veja o próximo exemplo. O próximo exemplo, nós temos aqui Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dá-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Olha que negócio tentador. Seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Queridos, esse texto não está falando sobre dinheiro. Esqueça. Esse texto não está falando sobre dinheiro. Esse texto não está falando em conta bancária. Esse texto não está falando em ouro, prata, nada disso. Esqueça. Esse texto faz referência a princípios bíblicos de paternidade. Aquilo que você recebeu de Deus. Alguém chega e faz uma oferta. Vai ser muito fácil. Não se preocupe. Eu vou fazer o que for necessário. Você não precisa fazer nada. Ninguém vai ver. Está tudo combinado, está tudo liberado. É só nós. Sabe o que foi que Nabote disse? O Senhor me livre. Eu não vou fazer isso. E a Bíblia diz que esse homem morreu. Porque esse rei era terrível, um homem iníquo, que não tinha Deus no coração. Terminou matando esse homem, mas ele não negou os seus princípios. Até onde nós estamos dispostos a ir por causa dos princípios de Deus? Ou será que qualquer coisa pode fazer com que nós desistamos daquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Ou será que qualquer coisa pode nos fazer sair da presença ou da palavra de Deus direcionada aos nossos corações? Ei, irmão, não era essa a palavra que eu desejava ouvir no Dia dos Pais, não. Eu também não queria pregar, não, queridos, mas eu sou o mensageiro, já disse a Deus. Aquilo que vier será ministrado, aquilo que for ministrado ao coração do profeta será ministrado ao coração da igreja.
Não venda os seus princípios. Não venda os seus valores, porque você vai passar para a próxima geração. Um vendeu a paternidade. Um vendeu a paternidade. E o outro morreu por honrá-la. Que tipo de filho é você? O filho que honra a paternidade? Não, isso aqui eu recebi de meu pai, isso aqui é de Deus. É a palavra de Deus, é o conhecimento sobre Deus. Isso aqui não está certo. Isso aqui eu aprendi com meu pai. Isso aqui eu aprendi na casa do Senhor. Meu pai me levou. Ou você diz, isso não é importante, como Esaú e Jacó. Isso aqui não é importante não, homem. Isso aqui é uma besteira. Nós trocamos até por comida. Banalizaram a paternidade que Deus tanto honra. Banalizaram. Jesus honrou seu pai. Quando nós olhamos para os evangelhos, Maxwell, nós vemos Jesus do primeiro dia até o último, quando ele estava na cruz. Por várias vezes ele poderia dizer: Pai, eu sou teu filho. Eu sou Jesus, teu filho. Esse negócio está muito pesado. E alguns até chegaram: Senhor, isso é muito pesado para o Senhor. Pedro chegou: Senhor, o Senhor vai morrer na cruz mesmo, esse negócio está certo. Outro chegou e disse: porque o Senhor não pede os anjos para vir. Outro disse: porque o Senhor não desce da cruz. Ele honrou o Pai em todos os momentos. Pode ocorrer situações em que muito sérias, quem sabe de vida ou morte, mas nós precisamos honrar os princípios, nós precisamos honrar a palavra de Deus, nós precisamos honrar o nosso verdadeiro Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, e a sua palavra diz que Ele está acima dos altos céus, Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dizendo Ele não faria, prometendo Ele não cumpriria. Ele é o teu Pai. Você tem um pai, mas você precisa honrar essa paternidade. Seus filhos não honrarão o que você desonra. Não adianta. Nós falamos aqui na primeira reunião, não adianta eu chegar para o meu filho de 7 anos e dizer: Abner, filho, você tem que ler a Bíblia. Mas se ele não me vê orar, como que ele vai acreditar em mim? Eu vou dizer: Abner, você tem que pregar para os seus coleguinhas. Se ele nunca me viu pregar para ninguém. Abner, você tem que respeitar as pessoas. Se ele me ver desrespeitar alguém, claro que ele não vai levar a sério essa paternidade. É muito sério, queridos, o que nós estamos vivendo nesse novo tempo. E nós precisamos atentar para isso, para que possamos, então, ter uma paternidade bem definida. E como diz o pregador americano John Piper, ele diz: Deus criou a paternidade segundo a sua própria imagem. E ser um bom pai aponta para Deus. A nossa referência de pai é Deus. A sua referência de pai é o próprio Deus. Então, em segundo lugar, nós precisamos acreditar na potencialização do legado paternal. Veja esse texto, muito interessante. Ele diz: digo-lhes, pois, a verdade. Aquele que crê em mim
fará obras, que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Aqui, queridos, é aquele momento em que Jesus está para ser preso. E ele então, naquela última conversa com os discípulos, ele começa a passar para os discípulos o que ele recebeu de Deus. Ele estava passando para aqueles 12 ou 11, já que um era o traidor, aquilo que ele recebeu de Deus. E aquilo que ele recebeu de Deus passou para os discípulos, e os discípulos foram passando até chegar a nós. E eu queria dizer para você nessa noite, que você que está aqui nessa noite, você passará para os seus filhos passarão para os filhos deles, e por aí em diante. Lembra do revezamento da imagem de lá atrás do início da ministração? Você tem um bastão para passar, e esse bastão, que é a mensagem do Evangelho, você precisa passar adiante. Nós não podemos nos omitir a isso. Nós não podemos nos omitir a essa verdade de Deus para as nossas vidas. Josué Gonçalves diz: a paternidade não é sobre o que herdamos, mas sobre o que decidimos deixar como legado. É bíblico, queridos. É bíblico. Você pode estudar, trabalhar, Deus vai abençoar, você vai ser muito próspero, terá posses, e não tem nenhum problema nisso. Mas, se apenas isso for a herança dos seus filhos, sinto muito, você não cumpriu a sua paternidade. A herança dos seus filhos precisa ser a presença de Deus. A herança dos seus filhos precisa ser o Deus Todo-Poderoso. É isso que você tem que deixar como herança, o legado que você recebeu do Senhor. E não apenas posses, e não apenas títulos, mas um legado. Em terceiro lugar, e nós já caminhamos para o fim, promova a verdade como o melhor futuro. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito caótico. Olhe para mim. Você entra na rede social, aí você vê lá a foto do casal, a coisa mais linda do mundo. Quando é no outro dia, separou. Era uma mentira aquela foto de ontem, então. Você vê uma foto, a família numerosa, pessoas lindas, bem-sucedidas. Quando é no outro dia, não, separou, o filho foi não sei para onde, o outro caiu nas drogas, e isso e aquilo, tudo mentira. E muitas vezes, essas mentiras ou palavras negativas, nós pronunciamos dentro da nossa casa. E eu queria aqui rapidamente falar algumas delas, e eu queria que você acompanhasse aqui no telão. Não tenho tempo para você. É aquele filho, aquela criança, aquele adolescente que chega para o pai e disse: pai, vamos conversar. Ou como o meu: vamos brincar, pai. Senta no chão, pai. Imagina um cara desse tamanho, 110 quilos. Senta no chão, rola no chão, com um filho de 7 anos. Tem que fazer, irmão. E é gostoso. E quando o tempo vai passando,
as coisas vão mudando e a gente precisa acompanhar, precisa ter tempo. Mas infelizmente, a resposta de alguns é: não tenho tempo para você. Eu queria dizer uma resposta de Deus para a sua vida. Eu queria dizer uma resposta de Deus para quem ouviu: não tenho tempo para você. Tem pessoas nesse lugar que vieram a esse lugar com doenças sentimentais, traumas familiares. Sabe por quê? Por causa de frases como essas dentro de casa. Sabe o que é que a palavra do Senhor diz? Eu tenho tempo para você. Deus está dizendo para você nessa noite: eu tenho tempo para você. Antes de você falar, eu estou te ouvindo, diz o Senhor em Isaías. Você nunca vai ser alguém na vida. Meu Deus. Você é isso, você é aquilo. Você nunca vai ser alguém na vida. Queridos, essa frase pode matar alguém. Mas sabe o que Deus diz para essa pessoa, ou para esse pai que disse isso nessa noite? Ele está dizendo: em Cristo você é mais do que vencedor. Você é diferente dos outros. Está vendo o filho de fulano? Ele agora é doutor. Está vendo o filho de Beltrano? Casou, tem 3 filhos. E você está só aí. Você é diferente. Sabe o que Deus tem liberado para o seu coração? E esse momento proporcionado por Deus e não por mim, porque Ele falou, Ele disse: eu vou curar pessoas. Eu vou curar pessoas. Ele está dizendo: você não é diferente dos outros, você é escolhido. Jeremias 1,5 diz: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Ah, queridos, enquanto eu fazia essas anotações, porque a proposta não era essa. Enquanto Deus ministrava, eu disse: Deus, isso é uma frase muito forte. Você foi um erro. Imagina um filho ouvir isso de um pai. Mas Deus disse: fala, filho. Fala. Sabe por quê? Porque não é um erro. Você é obra preciosa do Altíssimo. Eu não sou a pessoa mais inteligente, não sou. Mas na minha cabeça é inconcebível que um Deus poderoso que criou você, a imagem e semelhança dele, diga que você é um erro. Você não é um erro. Você é criação do Altíssimo Deus. Aleluia. Você não é meu filho. Eu te renego. Você não é meu filho. Você errou muito. Você me decepcionou. Eu investi tudo em você. Você me frustrou. Você não é meu filho. É uma frase que pode levar um adolescente para as drogas.
É uma frase que pode fazer com que alguém tire sua vida. Mas sabe o que vai acontecer nessa noite? Deus está ministrando vida. Deus está ministrando cura. Deus está ministrando restauração. E sabe o que Ele diz na sua palavra? Em Cristo, em Cristo, em Cristo você é filho. Em Cristo você é filho. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos ouvir essa canção. Mas eu vou voltar e nós vamos orar por sua vida. Porque Deus vai curar o seu coração nessa noite. Aleluia.